Então, Jonas, capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Hoje eu estou lendo aqui na versão King James. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, tá? Assim que você achar, deixa a sua aberta. Essa palavra Deus colocou no meu coração. Domingo eu ministrei e já vou pensando na próxima palavra. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Eu estou essa semana inteira meditando nela. Eu pedi até, coloquei um tema, passei ali para a Shirley, que é Jonas, fugindo da vontade de Deus. E no capítulo 1, versículo 3, eu quero que você leia aqui comigo. Está bem diferente, tá? Já vou adiantando aí da sua tradução na King James, mas eu escolhi essa daqui por alguns propósitos. Está bem quente, pode deixar a porta aberta mesmo, tá? Se alguém estiver sentindo mal por causa do calor também, pode, não sei se colocar a cadeira ali vai ajudar também, que ali está quente demais, né? Está um forno. Mas irmãos, ficam aí na liberdade, precisa levantar para tomar uma água, tá? Abanar um pouquinho, não vai me incomodar, tá bom? Fique tranquilo. Mas olha o que diz aqui o versículo 1 e 3, vamos ler nessa tradução, você deixa a sua Bíblia aberta aí. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, grave essa palavra, tentando escapar da presença de Yahvé, ou da presença de Deus, tá bom? Somente até aqui. Esta passagem, ela tem falado muito ao meu coração, porque tem pessoas que falam que é uma fábula, isso não aconteceu de verdade. Mas se você for lá no livro de 2 Reis, você pode ler na sua casa, no capítulo 14, versículo 25, vai falar que esse homem chamado Jonas, filho de Amitai, ele era um profeta do reino norte, que ele viveu mais ou menos 800 anos antes de Cristo, e ele foi um grande profeta, histórico, na região de Israel. Jonas, ele tinha uma palavra tremenda, e nessa época que ele viveu no melhor momento do reino norte, cresceu muito, e vai dizer a palavra que o reino cresceu de acordo com a palavra que ele tinha dado para a nação. Ele deu uma palavra tão forte para a região norte, as 10 tribos do norte, que o reino se expandiu, cresceu, prosperou, alargou as fronteiras. E lá em Mateus, no capítulo 12 também, a partir do versículo 39, diz que os fariseus chegaram até Jesus pedindo um sinal, pedindo para que Jesus fizesse um milagre. Deixa eu colocar aqui o cronômetro. Pedindo para que Jesus fizesse um milagre na frente deles. E Jesus disse: essa geração incrédula me pede um sinal. E nenhum outro sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim vai acontecer com o Filho do Homem também. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu acho que isso é uma fábula, eu vou começar a questionar do próprio Jesus, que atestou que Jonas foi um personagem histórico. E se ele foi um personagem histórico, tudo isso que nós conhecemos aqui no livro do profeta Jonas, que é ensinado para as crianças, e até o meu filho, né, daqui uns anos, quem sabe, né, Tiaguinho, ele poderia vir aqui falar do profeta Jonas, porque ele fala com maestria esta passagem também, e outras também. Então eu vou entender que tudo o que está escrito aqui no livro do profeta Jonas, esse é o amigo de Davi.
Amigo de Davi, verdade, meu. Esse Jonas, ele foi real. Tudo que aconteceu aqui foi real, foi verdadeiro. E se foi real, verdadeiro, aconteceu. E se foi real e verdadeiro e aconteceu, há ensinamentos dentro desta passagem que pode acontecer ou que pode estar acontecendo nos dias de hoje, nas vidas de muita gente dentro da igreja ou que estão fora da igreja. Situações que pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, podem estar passando também. E Jonas, esse filho de Amitai, era um profeta do Senhor que tinha a palavra do Senhor. Porque logo no primeiro versículo do capítulo 1 de Jonas, você está com a Bíblia aí aberta, diz que a palavra de Deus veio. Veio para quem? Veio para Jonas. A palavra de Deus, ela alcançou o coração deste profeta. E este profeta, ele sabia quando Deus estava falando. Ele tinha este discernimento para saber ouvir a voz de Deus, o direcionamento de Deus. E Deus disse para ele: Jonas, vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malignidade, versículo 2, subiu até a minha presença. E a mensagem que Deus deu para Jonas foi clara, foi objetiva e foi direta. Deus falou: Jonas, você vai para Nínive. Imagine que aqui está a cidade de Israel. Imagine que Jonas chegou até um porto ali chamado Jope, que nós lemos que era Formosa, e ele desceu até aquela cidade portuária, e ele ficou ali. E ele tinha um objetivo claro da parte de Deus, que era ir para a cidade de Nínive, que ficava mais ou menos 1000 quilômetros do lugar onde ele estava. E ele tinha um porto ali na cidade de Jope, que também é traduzido como Formosa aqui na King James. E ele estava ali na cidade Formosa, no lugar chamado Formosa. E ele chegou num ponto onde ele tinha dois objetivos. Ou ele iria para a direita, ou ele iria para a esquerda. Nínive estava à direita, 1000 quilômetros. Mas Tarsis, que é jaspe amarelo, está aqui na nossa tradução também, o versículo 3, você pode deixar, Shirley? Estava na outra direção, era uma cidade muito distante. E ele, fugindo da presença, tentando fugir da presença de Deus, ele toma uma decisão errada. Porque na Formosa, como está aqui na Bíblia, eu nem sabia que se chamava Formosa, Na Formosa, aqui ó, Formosa. Ele tinha ainda uma chance de ser direcionado por Deus para fazer a coisa certa. Porque Jonas, ele tinha 3 características que poderia fazer dele um grande obreiro na presença do Senhor. Ele tinha 3 direcionamentos dados por Deus, que Deus tinha colocado na vida dele, que se ele cumprisse a vontade de Deus, ele seria muito abençoado. A primeira coisa que Jonas tinha era o chamado. Ele tinha um chamado dado por Deus. E eu quero dizer para você, igreja Formosa de Cristo, você que está aqui na Formosa, que você também tem este chamado. E o chamado de Deus na minha e na sua vida tem que ser cumprido. E eu estava falando ontem aqui na oração, que a gente tem que buscar discernir qual que é o tempo de Deus para as nossas vidas. O que Deus tem para fazer em nossas vidas aqui neste lugar? O que Deus tem para fazer na sua vida enquanto você estiver na Formosa? E quando
nós estamos aqui como igreja do Senhor, eu disse isso para os irmãos ontem, que nós temos tudo o que nós precisamos. Imagina, Deus falou comigo nesse sentido, um corpo. Um corpo, ele pode ter um dia de vida. Imagina um bebezinho com um dia de vida. Imagina aí na sua cabeça, meu filho, quando ele nasceu, meu filho mais velho também, um dia de vida, ele tinha um corpo. E dentro daquele corpo, ele já tem, ou ele já tinha tudo o que ele precisava. Dentro de um corpo tem um coração, dentro de um corpo tem um pulmão, tem um intestino, tem uma perna, tem um braço, tem um olho, tem um nariz. Dentro de um corpo tem tudo o que nós precisamos. E a igreja é este corpo. E a igreja, como um corpo do Senhor, ela tem tudo o que ela precisa. Só que tem algo que um corpo saudável precisa fazer, que é se desenvolver. Ele precisa se alimentar bem, ele precisa se hidratar bem, ele precisa ingerir as vitaminas necessárias e ele precisa deixar o seu corpo crescer. E este chamado que Deus tem na sua vida, você também precisa desenvolver ele. Porque o chamado não é só para quem prega a palavra, o chamado não é só para quem louva ao Senhor, o chamado não é só para quem está ali na porta, cuidando ali do andamento dos carros, o chamado não é para quem recepciona, o chamado não é só para quem está na mesa do som, ou cuida lá das crianças, o chamado é para toda igreja. E este chamado que você tem na sua vida, você precisa desenvolver ele. Todos nós. E eu falei que Jonas, ele tinha 3 características muito importantes que faria ele muito feliz e próspero se ele cumprisse a vontade de Deus. O primeiro é o chamado, o segundo é o campo, que é o local de trabalho, e terceiro é a mensagem. Se nós tivermos essas 3 características nas nossas vidas, que é o chamado, que é o campo, é onde você está trabalhando, produzindo ali o que o Senhor fez para a sua vida, e a mensagem, e esta mensagem não é só para o pregador, mas a mensagem do Evangelho tem que estar na boca de toda a igreja. Porque a mensagem tem que estar no meu coração para falar com a minha família, com os meus amigos, com a minha parentela. Aonde eu estiver, eu tenho que estar com a mensagem do Senhor. E essa mensagem eu só vou ter se eu ler, se eu estudar, se eu meditar, se eu praticar, se eu cumprir, se eu direcionar a minha vida para esta palavra. Então eu preciso, e Jonas tinha essas 3 características. Ele tinha o chamado, ele tinha o campo e ele tinha a mensagem. Só faltava uma coisa. Faltava uma coisa que seria a 4ª coisa. Sabe o que é? O amor. Ele tinha o chamado, ele tinha o campo e ele tinha a mensagem, mas ele não tinha o amor. E é difícil você estar num lugar onde você não tem amor. É difícil você sair da sua casa, vou colocar aqui a igreja, você sentar nesta cadeira, você olhar aqui para frente, olhar para os irmãos e você não ter o amor. Aí vem lá Jesus falando para os seus discípulos, dizendo assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Quando? Quem pode completar para mim? Quando vos amardes uns aos outros. Porque se eu não tiver o amor, e o amor é algo que você tem que buscar, amor é algo que você tem que ter, amor é algo que tem que ser construído, amor é algo que tem que ser trabalhado, não é um sentimento, mas é um mandamento da parte do Senhor.
Amor não é algo que eu tenho que ter, eu tenho que sentir muito forte no meu coração para poder amar aquela vida. Não, amor é um mandamento da parte do Senhor. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então se eu entro neste lugar e eu não tenho amor, algo precisa ser trabalhado na minha vida. Por quê? Porque senão eu vou ser como Jonas, eu vou fugir da vontade de Deus, e Deus está mandando eu ser direcionado para um lugar, e eu estou fugindo para outro lugar. E Jonas fugiu. Até ali a Formosa, ele teve uma oportunidade. Se você tiver, não, você não tem a King James, né? Quem tiver, irmão Esli, frise, faz um círculo ali, ó, na Formosa com a sua caneta. O irmão também tem a King James. A Shirley, frisa. Porque enquanto você estiver na Formosa, você está dentro do campo do seu país, o campo onde o Senhor te escolheu, o campo onde o Senhor está te preparando. Você está inserido no território que Deus colocou você para estar. E você não está no lugar errado. Jonas não nasceu na cidade errada ou no país errado. Ele não era da Formosa, de Jope, mas ele era da Galiléia. Ele era de uma cidade muito próxima de Jesus, mas que estava inserido dentro daquela nação. E se ele tivesse obedecido à vontade do Senhor, ele não precisava passar pelo que ele passou. Porque na Formosa, Jope, foi um local muito importante. Se você for no Novo Testamento, Pedro, quando ele foi para Jope, lá no Novo Testamento, em Atos, ele conseguiu ali coisas grandiosas da parte de Deus. Porque Pedro era como Jonas. Ele também não queria pregar para os gentios. Pedro era como Jonas, ele não fugiu para Tarsis, mas ele ficou ali em Jope, na Formosa, e ele foi tratado por Deus. Você tem que ficar no lugar que Deus te colocou, até você ser tratado por Deus. Porque em Jope, na Formosa, Pedro ressuscitou um morto, Dorcas, não é? E na Formosa ele ficou numa casa de um homem chamado Simão Curtidor. E lá naquela casa, lá em Jope, na Formosa, Pedro ele teve uma visão dos céus. Ele viu um lençol vindo dos céus, e ele via animais imundos, né, que não deveriam ser comida ali pelos judeus, e o Senhor falou para ele: Pedro, mata e come. E ele disse: jamais, Senhor, nunca na minha boca entrou algo impuro, eu não vou matar e comer. Mas na Formosa ele teve aquela revelação, e Deus falou para você: olha, vai vir alguns homens bater na sua porta, pedindo para vocês acompanhar ele, porque num certo lugar tem um homem chamado Cornélio, que precisa ouvir a palavra de Deus. Ele é um gentio, ele não faz parte da nação de Israel, ele é um estrangeiro. Você considera ele ali como alguém desprovido da graça, mas eu estou colocando no seu coração, Pedro, amor no seu coração, para você sair sim da Formosa aqui de Jope, e você iria até aquele outro país, aquela outra nação, e você vai pregar o evangelho para aquela família. Direcionamento. Se Jonas ali na Formosa tivesse o direcionamento de Deus, e tivesse caído a ficha e falado: Senhor, olha, eu não gosto de Nínive, eu acho eles uma nação cruel, uma nação que não merece a tua graça, não merece o teu amor, mas eu sei que amor é um mandamento, então eu vou te obedecer, eu vou cumprir a tua palavra, e eu não quero mais ir para Tarsis, mas eu vou para Nínive. A história teria sido outra. Mas a verdade é que ele encontrou um navio pronto para zarpar. Tem pessoas aqui nesta manhã que estão procurando um navio pronto para zarpar. Porque dentro deste navio você tem um objetivo, que é chegar aqui, ó, Tarsis, que significa jaspe amarelo. Para quem não sabe, jaspe é uma pedra preciosa. Amarelo é uma pedra, tem jaspe verde, acho que vermelho, não sei, mas tem o amarelo.
Porque uma pedra preciosa, quando você pega na mão, ela enche os olhos. Quando você pega uma pedra jaspe amarelo, ou uma pedra preciosa, vou traduzir aqui para pedra preciosa na sua mão, você se sente iludido. Você se sente feliz. Porque você poderia ir para Nínive, mas você fala ali, eu vou encontrar muitas dificuldades, eu não quero ir para Nínive, eu quero ir para Tarsis, porque ali eu vou encontrar uma direção, eu vou encontrar a minha pedra preciosa, até amarelinha, até parece, meu jaspe amarelo. E eu vou pegar meu jaspe amarelo na mão e eu vou ficar tão feliz. Só que ele pagou uma passagem, não está escrito aqui, ó, pagou uma passagem. Embarcou no navio. Por quê? Porque o sonho dele era chegar em Tarsis, era pegar essa pedra amarela na sua mão e falar, agora sim, eu fugi da presença de Deus. Porque ele achava que ele estava tentando escapar da presença de Deus com uma ilusão que seria colocado na sua mão. Quando você troca o propósito de Deus, quando você troca o chamado de Deus, quando você troca o direcionamento da parte de Deus por algo que vai estar ali na sua mão por um pouco de tempo, mas este algo pode cair, este algo pode se perder, este algo pode ser tomado por outro, este algo pode evaporar da sua mão, este algo que você está achando que é a vontade sua, aliás é a vontade sua, mas a vontade sua, ela não é a vontade de Deus. Ele fugiu, tentou fugir, e quando você paga uma passagem, para ir para um lugar que Deus não mandou você ir, porque sempre que você foge da vontade de Deus, você paga um preço. Olha que tremendo, tudo isso num versículo. Quando você foge da presença de Deus, tentando escapar da presença, você paga um preço. E Deus mandou a tempestade. E tem tempestades que vêm na minha vida, que foram ocasionados pela minha desobediência. Porque toda desobediência contra Deus gera uma tempestade. Toda desobediência contra Deus gera algo que vai trazer consequências para a minha vida. E a consequência na vida de Jonas foi, ele desceu cada vez mais. Quando ele chegou no navio, ele desceu num porão. A tempestade avançou naquele navio e ele não se percebeu, porque diz a palavra que aquele navio, os homens começaram a clamar, cada um ao seu Deus. Mas Jonas, que conhecia a palavra de Deus, a vontade de Deus, estava no porão do navio dormindo. Porque quando eu fujo, quando eu tento escapar da presença, da vontade de Deus, e eu pago uma passagem para ir para um local aonde Deus não mandou eu ir, eu sofro uma consequência. Só que olha que interessante. A pessoa que deveria orar naquele navio, a pessoa que tinha o chamado de Deus naquele navio, que sabia como proceder naquela situação, estava dormindo profundamente. Versículo 5, no finalzinho, diz que Jonas havia se refugiado, final do versículo 5 do capítulo 1, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Porque a desobediência, ela nos desconecta da presença de Deus. Lembra da passagem da ceia que o presbítero leu aqui na outra ceia?
Por causa disso há entre vós, Novo Testamento, tá? Muitos fracos e doentes e muitos que... Porque quando eu não entendo o chamado de Deus na minha vida, e eu deixo esse sono espiritual entrar, e quando este sono, que não é um sono de Deus, porque veja bem, o navio estava quase se arrebentando ao meio, não teria como uma pessoa numa condição normal dormir no meio daquela tempestade, mas quando eu estou fora da presença de Deus, eu vou viver um sono e eu não consigo entender, discernir o que está acontecendo ao meu redor. E quando eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor, o inimigo ele entra, o inimigo ele se aprofunda, o inimigo ele toma posse, ele toma conta da situação, e eu fico desapercebido. E a coisa foi tão profunda aqui nesse texto, que para chamar a atenção de Jonas, Deus teve que usar pessoas que não conheciam a palavra de Deus, que serviam a outros deuses, e falou para ele: por que você fez isso sobre nós? Versículo 7. E no versículo 9, Jonas respondeu: eu sou hebreu, tendo Yahvé Elohim, Deus dos céus, do mar e da terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e o repreenderam, versículo 10. E no versículo 11 eles falam: o que foi isso que você fez? Porque eles sabiam que Jonas fugia da presença de Deus. Sempre que eu estou fora do prumo da direção de Deus, eu atraio consequências, não só para mim, mas eu atraio consequência para as pessoas que estão à minha volta. Vou trazer de uma maneira bem clara. Quando eu não obedeço à voz de Deus e eu tento escapar, se é que isso é possível, como diz o salmista: se eu fizer a minha cama no mais alto das montanhas, se eu fizer o meu leito no mais profundo do mar, ali o Senhor estará. Nunca uma pessoa sequer conseguiu escapar da presença de Deus. Aonde você estiver, o Senhor, Ele te encontra. E Ele quer ter um particular contigo nesta manhã. Mas toda vez que eu me afasto da presença de Deus, e eu não obedeço aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu atraio consequência para as pessoas que estão à minha volta. Faz um teste. Aliás, você já fez esse teste, não faça esse teste. Fica uma semana sem orar. Se eu ficar uma semana sem orar, eu fico insuportável. E Jonas era isso. Era um cara chato, mal-humorado, era uma pessoa ranzinza. Tudo isso você vê em Jonas. Vai vendo aqui a palavra. Lê 4 capítulos, só que você lê em 15 minutos. Jonas era uma pessoa... Irmão, só Deus. Olha para Jonas, vê as qualidades de Jonas, né? Quando ele fala: Senhor, eu quero morrer, me mata agora. Deus olha para Jonas e fala: Jonas, você tem motivo para isso? Tenho motivo sim, até morrer. Era uma pessoa que, acho que se eu tivesse 5 minutos com Jonas, acho que eu deixava ele sozinho e falar: desculpa, irmão, eu tenho um compromisso, eu vou ali. Porque, irmão, coisa dura é você ficar do lado de uma pessoa que só reclama, que só murmura, que só questiona, tudo está ruim, tudo está errado. Irmão, será que não está precisando de oração aí na sua vida? Será que você não está precisando ter alguns encontros com Deus, assim como Jonas teve? E ele falou: olha, para essa tempestade acabar, me lance ao mar. Os homens não queriam lançar Jonas ao mar. E eles tentaram, quando viram que não ia ter jeito, falaram: Senhor, nos perdoa, mas a gente vai ter que fazer isso. Pegou, jogou Jonas no mar. Jonas caiu no mar, tempestade cessou. Sabe o que aconteceu com aqueles homens?
Vou adorar Yahvé, eu vou adorar o Deus dos céus e começar a glorificar a este Deus. Só que quando Jonas caiu no mar, o propósito de Deus não tinha acabado na vida dele. Talvez você esteja no mar em fúria nesta noite, nesta manhã. Talvez você esteja no mar enfurecido e a sua vida está indo para lá e para cá, o seu navio está daquele jeito e você está no mar. Deus mandou um grande peixe. E diz a Bíblia que aqueles homens oraram, clamaram a Deus. Deus verdadeiro, agora já não era mais os deuses, era o Deus verdadeiro. Porque quando as pessoas entendem o propósito que Deus tem na sua vida, por mais que você esteja ali no momento errado, que você sabe que você tem que se alinhar novamente na presença de Deus, mas não tem como um crente que foi chamado, escolhido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ficar escondido por muito tempo. Por mais que você pega ali uma pedra amarela de jaspe e tenta achar um novo sentido para a sua vida, as pessoas vão reconhecer que tem algo na sua vida que te torna diferente, e às vezes você quer se esconder, porque você não quer ser diferente, você quer ser igual a todo mundo, mas não tem como você ser igual a todo mundo, porque um dia você levantou as suas mãos, e você fez um compromisso com Cristo, e este compromisso com Cristo, ele continua de pé na sua vida, porque os homens, ele pode te lançar ao mar, mas mesmo através do grande peixe, Deus vai mostrar a sua provisão, vai tratar contigo lá nas profundezas do mar, mas você vai ter que cumprir o propósito de Deus. Mas você nesta manhã, você pode escolher cumprir o propósito de Deus, seguindo fielmente a palavra do Senhor, ou você vai precisar de um tratamento especial da parte de Deus, e tratamento geralmente dói, tratamento geralmente machuca, ser tratado por Deus muitas das vezes dói, mas eu te peço nesta manhã, segue o caminho da obediência e não da desobediência, porque se você seguir o caminho da desobediência, Deus vai criar uma situação e você vai ter que retornar, porque a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida, e a obra que Ele tem para realizar na sua vida vai ser realizada. Pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano, 10 anos, mas a vontade de Deus vai se cumprir, porque Isaías 55 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. O interessante é que quando Jonas ficou 3 dias ali no peixe, 3 dias e 3 noites, ele orou, lembrou de Deus, lembrou de Deus nas profundezas da morte. Capítulo 2, versículo 1: então dentro do peixe Jonas orou a Yahvé seu Deus. Em versículo 2: em meu desespero clamei a Yahvé, e ele me respondeu do ventre do céu da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor. Quando você clama a Deus, não importa a situação que você está aqui nesta manhã, o Senhor teu Deus, Ele te ouve. E o interessante que às vezes a gente prega isso. Eu já preguei isso. A gente fala assim: se você não fizer, Deus vai levantar outro. Quantos já falou isso? Né? Todo mundo já falou isso. Se você não fizer, Deus vai levantar outro. Mas com Jonas, Deus não fez isso. Não teria outros profetas lá em Israel? Não tinha casa de profetas? Se ele era da época de Eliseu, tinha o rancho dos profetas, a casa dos profetas, havia muitos profetas. Já que ele foi para Tarsis, vou levantar outro. Não foi isso que Deus fez.
Porque você não é substituível. Deus te escolheu e ponto final. Não é outra pessoa que Deus vai colocar. Eu não estou falando para você, vai ficar na Formosa, não. Onde Deus te levar, você é único. Deus tem uma obra na sua vida. E ninguém vai te substituir. Mas você vai ter que cumprir o chamado de Deus. Na Formosa ou na barriga do peixe. Mas você vai ter que cumprir o chamado de Deus. Você pode cumprir ali na terra, orar, deixa eu pegar ali a minha Bíblia, vou orar, vou pedir a direção, Deus me direciona, Deus vai te direcionar. Ou você pode ir para a barriga do peixe, e lá ter um encontro com Deus também. Mas Deus não vai te substituir. Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 3, olha, que interessante, né? No capítulo 2, só para dar uma pincelada aqui, 32 minutos, 10 minutos eu encerro. Jonas, quase saí de novo. Jonas, ele orou. Só que Deus não respondeu para Jonas. Deus respondeu pro peixe. Interessante, né? Deus não respondeu para Jonas, Deus respondeu para o peixe. Falou, capítulo 2, o último versículo. Yahvé deu ordem, versículo 10. Yahvé deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas na praia. Percebe que às vezes é mais fácil Deus lidar com uma criatura do que com nós seres humanos. Porque o ser humano, ele questiona. O ser humano, ele murmura. O ser humano, Jonas, teve que ir quase à beira da morte para reconhecer e falar, Senhor, escuta o meu clamor. Mas o peixe não. Deus só deu as 2 ordens. Peixe, abre a boca, engole ele. Engoliu. Fica 3 dias. Imagina o estômago do peixe, né? Não vomita não, ainda não chegou a hora. No versículo 10, Deus deu a 2ª ordem para o peixe. Vai lá, agora vomita ele. Na praia. Aí no capítulo 3, versículo 1 diz, então a palavra de Yahvé, o Senhor, veio a Jonas pela... Deus é aquele que te dá uma segunda chance. Você quer essa segunda chance? Faz como Paulo. Uma coisa eu faço, Filipenses 1:21, se não me falha a memória, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Passado, a gente falou até, Jonathan, a gente falou isso de manhã, passado, você não consegue mudar uma vírgula do passado. Irmão, estou aqui conversando com os membros e eu estou aprendendo, eu aprendo com cada um. Senta ali com a Rose, com a Khadija, senta com o Jonathan, eu aprendo. Você não consegue mudar uma vírgula do passado. Você pode aprender com ele para não repetir os mesmos erros, mas você não muda nada do passado. Então, para que ficar remoendo o passado? Ontem já passou. E eu deixo esse passado remoer a minha vida? Não. Deus deu uma segunda chance. Vomitou ele na praia. Viu que no versículo 10 está praia. Agora a Shirley vai entender porque que eu passei um versículo para ela essa semana. Com Deus não tem atalhos. Nínive não tem praia. A gente imagina assim, Deus vomitou o Jonas ali em Nínive, né? Em Nínive ele já entrou na cidade e pregou, não. Nínive não tem praia. Fica uns 600 quilômetros, 800 quilômetros, a praia mais próxima. Mas o peixe vomitou ele na praia. Por quê? Porque com Deus não tem atalhos. Você vai precisar seguir cada processo da sua vida. Você vai precisar cumprir cada etapa da sua vida. Você está aqui, Deus está te dando uma segunda chance e fala, glória a Deus, aleluia, eu já estou lá em Nínive. Não, você vai passar pelo processo de novo. Você vai andar, você vai caminhar, você vai aprender e você vai cumprir o chamado de Deus, mas você não vai pular etapas. Porque se Deus queria que Jonas fosse direto para Nínive, tinha sido um pássaro, sei lá se existe um pássaro, né? Colocava ele lá dentro. Não, mas Deus pegou um grande peixe, colocou na praia, vai andar
novamente. Vai fortalecer as suas pernas novamente. Ah, mas eu não consigo andar 10 metros, é 800 quilômetros, 1000 quilômetros, mas você vai ter que andar, porque um dia vai ser difícil, você vai ficar fadigado, no segundo também, daqui um mês, você já vai estar caminhando mais fortalecido, né? Você já não vai estar andando, presbítero, vai estar correndo, para chegar mais rápido. Um dia eu andei 15 quilômetros, agora eu vou correr uma maratona, vai ser 45 quilômetros ali em 4 horas, 5 horas, não sei, mas eu vou cumprir o objetivo de Deus na minha vida. E Jonas foi para Nínive, ele pregou. Diz a palavra que a cidade ela era tão grande que era 3 dias de viagem. Mas no capítulo 4 diz que Jonas, capítulo 3, versículo 4, aliás, capítulo 3, versículo 4, diz que Jonas entrou na cidade e caminhou por ela um dia, proclamando: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída ou subvertida, como está na sua tradução, destruída. Então Deus fez algo na vida de Jonas tremendo. Ele tinha que caminhar 3 dias, mas ele fez a obra em um dia. Não sei se foi má vontade, mas eu fico imaginando como que era a pregação de Jonas. Porque Jonas, um dia pregando, ele converteu uma cidade inteira, que você vai ler no último versículo do capítulo 4, que tinha 120 mil homens. Era um Billy Graham daquela época. Ele pregava e as multidões se convertiam, a cidade se converteu, o rei se converteu, apregoou o jejum, até os animais jejuaram, colocaram ali pano de saco sobre si. Por quê? Porque toda a cidade se converteu e falou: gente, vamos jejuar e orar, quem sabe no capítulo 3, versículo 8, no final, cada pessoa abandone o seu mal, o seu caminho e a sua atitude violenta. E no versículo 9, talvez Deus volte a sua face para nós, e se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Mas Deus muda de ideia. Aqui o profeta ele usa palavras como se Deus tivesse sentimentos. Tem uma palavra grega para isso, que eu não vou me lembrar agora, mas que usa o nosso entendimento, né? Deus se arrepende, mas não é que Deus se arrependeu, Deus mudou a sentença. Havia uma sentença decretada sobre aquela cidade, seria como Sodoma e Gomorra, mas por causa do arrependimento, Deus mudou a ordem, Deus mudou a sentença, Deus mudou a ordem e deu uma nova oportunidade para aquela cidade que nunca tinha ouvido a palavra, e ele viu que naquele povo, a nação, a cidade se converteu ao Senhor. Porque Jonas tem que ser este profeta que cumpre a vontade de Deus. Só que às vezes dentro da igreja, eu preciso matar, ou tirar, ou tratar. Matar é muito forte, mas tratar o Jonas que está dentro de mim. Porque às vezes dentro de mim eu tenho uma desobediência. Às vezes dentro de mim eu tenho um egoísmo. Porque Jonas é aquela pessoa, você vê, depois que ele prega, ele vai lá para o oriente da cidade, ele fica num lugar bem longe, constrói ali uma cabaninha, fica ali num pedacinho de sombra, observando quando que Deus iria destruir aquela cidade. Porque às vezes eu sou assim. Eu quero a misericórdia de Deus sobre a minha vida, e eu quero a justiça de Deus sobre a vida do meu irmão. Vou repetir. Eu quero a misericórdia de Deus sobre a minha vida, e eu quero a justiça de Deus sobre a vida do meu irmão. E Jonas, ele ficou ali feliz, porque Deus mandou ali, né? Na minha tradução está uma mamoneira. Alguns lugares aí está versículo 6, né?
capítulo 4, versículo 6. Então Deus fez crescer uma espécie de mamoneira sobre Jonas. A bobeira, né? Acho que está em algumas traduções aí também. Não importa. Deus fez crescer rapidamente uma árvore, né? Com folha. Eu vi até, estava pesquisando na internet, essa mamoneira tem umas folhas grandonas, mais ou menos desse tamanho assim, ó, cada folha. Então várias folhas assim em cima da cabeça de Jonas trouxe um refrigério, né? E ficou feliz. Olha que lindo, Deus cuidou de mim, né? Mandou, aleluia. Ficou ali livre, né? Daquele sol escaldante, né? E ele ficou feliz com aquela mamoneira. Às vezes eu fico feliz também, Deus me dá um carro. Deus me dá uma casa. Deus me dá uma bênção, né? Um sapato, sei lá o que Deus pode me dar, uma roupa, né? Deus me dá tantas coisas, me dá um emprego novo. E eu fico feliz. Só que eu estou ali olhando, eu quero a justiça, Deus. Abençoe-me a mim. Abençoe-me a mim. Mas ali, Senhor, justiça neles. Justiça naquele povo. Aí Deus só tratando com Jonas, né? Estava ali na cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ah, sombrinha na cabeça, aguinha. Oh Deus, agora é só justiça naquele povo, vou esperar. Só justiça de Deus. Aí ele dorme um pouquinho, Deus manda um verminho, né? Come toda aquela planta, seca tudo, o sol vem, ele quase desmaia. Ele fica irado com Deus. Por que, Deus, o Senhor fez isso? Aí Deus começa a tratar com ele. Não foi por isso que eu disse? Estando lá ainda em Israel, o Senhor manda eu vir aqui falar que vai destruir, mas eu conheço o Senhor. Eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é longânimo. Eu sei que o Senhor é misericordioso, e o Senhor pode ter misericórdia. Eu sabia que isso podia acontecer. Agora eu preguei para essa cidade, e essa cidade se converteu, ninguém morreu. E o Senhor mata a minha planta. Aleluia. Capítulo 4, versículo 9. Contudo, Deus questionou a Jonas outra vez: tens algum motivo para estares tão furioso por causa desta planta? Uma pergunta de Deus. Versículo 9 do capítulo 4, ao que replicou Jonas: sim, tenho, estou irado, a ponto de preferir a morte. Difícil, Jonas, né? Jonas é uma planta, mas eu quero morrer por causa dessa planta. Eu quero que o Senhor me mate, porque eu tinha e o Senhor tirou. E não fui como Jó, bendito seja o nome do Senhor. Não, eu quero a tua misericórdia, mas eu quero a justiça lá do outro lado também. E o Senhor não cumpriu nada. O Senhor me tirou a minha mamoneira, me tirou a minha sombra. E Deus fala: Jonas, você tem compaixão dessa planta, embora não tenhas cuidado dela, versículo 10, e não fizeste crescer nem a podaste, ela simplesmente nasceu numa noite e na outra morreu. Você acha, Jonas, que eu não vou ter dó de Nínive, 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, tampouco entre o bem e o mal, além de muitos outros animais inocentes? Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Uma pergunta. Acabou do nada o livro. Porque vai continuar aqui, ó. Porque às vezes nós somos tão egoístas que nós ficamos mais preocupados com isso aqui, ó. Ah, eu quero um telefone novo. Esse aqui já está velhinho. Tá não, tá novinho, tá? Só um exemplo. Daqui já está velhinho. Quero uma Bíblia nova, uma King James. Mas e as vidas? Quero uma igreja bonita, cadeiras bonitas, altar bonito, telão bonito. E as vidas? Eu quero uma casa nova, eu quero um apartamento, eu quero um... E as vidas? Eu quero um guarda-roupa novo, mas e as vidas? Aprendemos isso na quinta-feira. Não é errado você ter essas coisas. O errado está a ordem da
prioridade. Primeiramente é o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É a prioridade. Se coloque de pé. Então às vezes eu estou mais preocupado com coisas do que com a presença de Deus. Eu quero mais que Deus trate com o meu irmão, com a minha irmã, e eu esqueço que a presença de Deus, ela é soberana. E eu trouxe esta palavra também porque eu quero que toda a igreja Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi seja um Jonas, não no sentido da desobediência, deixa eu explicar. Seja um Jonas no sentido de pregue a palavra de Deus. Vai ser tratado? Vai ser tratado, mas pregue a palavra de Deus. Ame as vidas. Não sei como que Deus vai tratar, mas você vai sentir amor por essas vidas. Estou tremendo aqui, irmãos, acredita? Olha, você vai sentir amor por essas vidas. Você vai sentir compaixão, você vai sentir perdão, você vai sentir amor. Porque se nós não tivermos amor para ir lá fora, ganhar os ninivitas são cruéis. O ninivita, se entrar na sua casa, ele destrói. O ninivita, se ele entrar na sua casa, ele vai trazer roubo, ele saqueia. É difícil você amar um ninivita. Mas Deus está falando, ame. Fale a verdade. Fale que se ele continuar nessa vida torta, ele vai para o inferno. Não amolece não, Jonas não amoleceu não. Mas ame os ninivitas. Porque Deus quer salvar os ninivitas. Você vai para casa agora, debaixo desta palavra. Eu poderia até pedir para você vir aqui na frente. Mas eu quero que você coloque a mão no seu coração se você é um Jonas nessa manhã. Deus vai tratar com você nesse instante. Se você for um Jonas, se você estiver fugindo, desobediente, malcriado, mal-humorado, ranzinza, reclamão, o Senhor vai tratar contigo nesta manhã. Tempestade está vindo de todos os lados e você não sabe por quê. Deus está falando, é porque você está sendo desobediente ao meu chamado, mas eu estou te dando uma segunda chance nesta manhã. Pai, eis a tua igreja, Senhor, teu povo, visita cada um nesse instante, Senhor. Eu sei que tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus amoroso, mas o Senhor é justiça também, a sua palavra ela é a verdade, e o Senhor não pode ir contra a verdade. Se eu tiver errado, se eu tiver em pecado, e Jonas pagou aquela passagem para ir para Tarsis, e nós sabemos que o salário, o pagamento do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Senhor Deus, se houver alguém aqui nesta manhã que está pagando este preço, Senhor Deus, no salário do pecado que é a morte, Senhor, eu te peço agora, Senhor, vai tratando em cada coração, em cada vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão e a minha irmã saia daqui nesta manhã, direcionado na direção certa, Senhor. Pai amado, que eles não venham entrar no mar, porque não é no mar que o Senhor quer o Jonas, o Senhor quer ele em terra firme, o Senhor quer ele andando em terra firme, Senhor, é na Formosa, Senhor, é na direcionamento que o Senhor tem para a vida de cada um deles, Senhor, porque eles vão cumprir o seu propósito, e eu quero, Senhor, crer, acreditar que nós como igreja Formosa de Cristo do Jardim Grimaldi, seremos todos, Senhor Deus, mensageiros da tua palavra como Jonas foi. Talvez eu seja meio ranzinza também, Senhor, reclamão. Talvez eu seja uma pessoa difícil de lidar. Em vez de eu aproximar as pessoas, eu afasto pelo meu jeito, porque eu sou chato, eu sou muito chato. Mas o Senhor vai me usar, o Senhor vai trabalhar. E se tiver alguém aqui nesta manhã pedindo a morte também, eu quero morrer. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de morte aqui nesta manhã. Se houver alguém aqui, meu Pai amado, desejando a morte sobre a sua vida, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que saia daqui leve, e que este meu irmão, a minha irmã, a igreja, meu Pai, venha cumprir o ID, porque Jonas é isso, é cumprir o ID de Jesus.
é cumprir a vontade de Jesus. Jonas é isso, é poder levar a palavra a toda a criatura. Jonas é isso, é poder fazer discípulos nas nações. Jonas é isso, Senhor, é poder cumprir a tua vontade. Jonas somos nós também falhos, pecadores, mas que o Senhor teve a misericórdia e tratou com cada um de nós. E se houver alguém aqui com essa pedra de jaspe na mão, Senhor, que não é da sua vontade, Pai, em nome de Jesus, que ela venha largar fora, meu Pai amado, meu Pai amado, prato do mundo, Senhor, que o mundo venha querer oferecer e venha cumprir a tua vontade, porque não é uma pedra, Senhor Deus, que vai me tirar da tua presença ou que vai tirar a tua igreja da tua presença. Trata com cada um. Nós vamos perder dinheiro, porque tem gente aqui que já pagou a passagem para fugir da presença do Senhor, e esse dinheiro foi perdido, mas o Senhor vai dar uma oportunidade para conquistar muito mais lá na frente, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida. Vou pedir para o presidente.